Quantas explicações sobre o tempo verbal Present Perfect você já viu? Quantos vídeos sobre o tempo verbal Present Perfect você já viu? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre o tempo verbal Present Perfect é que a gente vai estar trabalhando com dois verbos auxiliares. Como você deve ter percebido, em todos os tempos verbais a gente vai ter um verbo auxiliar associado. A gente vai estar trabalhando com duas opções, que são have e has. Um detalhe que você tem que ficar ligado é que nesse caso a gente não vai estar trabalhando com o verbo principal, como por exemplo no caso de I have a car ou she has green eyes. Para poder escolher entre as opções have e has, a gente vai se basear nos pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais nesse caso? I, you, they, we, he, she e it. Isso significa que a gente sempre vai trabalhar com os pronomes pessoais? Não, a gente usa os pronomes pessoais muitas vezes como um macete para poder ter certeza se a gente vai utilizar have ou se a gente vai utilizar has. Isso porque a gente pode pegar uma frase e tentar substituir por um desses pronomes para poder ter certeza se a gente está fazendo corretamente. Um aspecto que caracteriza o uso do tempo verbal Present Perfect é que a gente utiliza o chamado Past Participle. Você vai ver uma lista aqui embaixo desse vídeo com inúmeros Past Participles. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo uma lista com inúmeros Past Participles. É um link que você pode acessar e inclusive gerar um PDF para poder guardar e quando for preciso você pode simplesmente verificar o Past Participle relacionado a um verbo. Mas o que é o Past Participle no final das contas? É como se fosse, grosso modo, uma conjugação do verbo, uma conjugação especial para a gente poder utilizar no tempo verbal Present Perfect e inclusive no tempo verbal Past Perfect, que são casos que a gente já viu nesse vídeo. Mas a gente utiliza Past Participle apenas nesses dois tempos verbais? Não, mas apenas para ficar algo mais didático, entenda que a gente vai utilizar o Past Participle nesse caso quando a gente estiver se referindo ao Present Perfect. Daniel, e como funciona essa questão dos Past Participles? Bom, isso vai depender do tipo de verbo que a gente vai estar trabalhando. Se a gente estiver trabalhando com verbos regulares, o past participle vai ser o mesmo. Agora, se a gente estiver trabalhando com um verbo que é considerado irregular, você vai ter um caso específico, uma forma específica de conjugar o verbo. Mas, Daniel, como eu faço para saber se um verbo é regular ou se um verbo é irregular? Não há como saber. Você tem que se basear na memorização. Justamente por isso eu recomendo que você acesse esse link e baixe essa lista para quando você precisar poder conferir que tipo de verbo você vai estar trabalhando. Bom, agora que a gente já falou que basicamente a estrutura do Present Perfect é have mais um past participle, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos citar um exemplo utilizando um verbo regular. Por exemplo, I have studied a lot. Outro exemplo utilizando um verbo regular. I have worked a lot. Perceba como funciona a estrutura do Present Perfect. A gente utiliza o verbo auxiliar have e em seguida vem o Past Participle. Como a gente está trabalhando com dois verbos regulares, como eu disse anteriormente, o Past Participle vai ser o mesmo. Como assim o mesmo, Daniel? Isso significa que quando a gente estiver trabalhando com verbo regular, a sua forma no passado ou no presente perfeito vai ser a mesma. Geralmente uma terminação é de ou uma terminação ied e casos bem semelhantes. Confira a lista que eu deixei embaixo desse vídeo. Daniel, e como funciona, por exemplo, no caso de verbos irregulares? Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo. I have bought a car. Novamente, I have bought a car. Nesse caso, eu estou trabalhando com o verbo to buy, que é um verbo irregular. Comparando o exemplo que eu acabei de dar agora com os dois exemplos anteriores, você constata o seguinte: a modificação do verbo foi completamente diferente. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um verbo que é considerado irregular. Não há uma regra. Quando a gente estiver trabalhando com verbos irregulares, você não tem uma regra que determina como construir o past participle relacionado a esse verbo irregular. Como eu disse, você tem que se basear na memorização.
Daniel, e como funciona, por exemplo, no caso de perguntas? Como eu construo uma pergunta com Present Perfect? Bom, a construção de perguntas utilizando o Present Perfect é bem similar a todos os outros casos de tempos verbais. Isso porque a estrutura é basicamente a mesma. Quando eu disse basicamente, é porque eventualmente a gente vai ter uma pequena alteração ou outra. Analise a seguinte pergunta. Have you studied? Have you bought a car? Repara que, como todos os outros casos de tempos verbais, a gente posiciona o verbo auxiliar do tempo verbal em questão logo no começo da pergunta. Por isso eu tenho um have logo no começo da pergunta. Eu poderia também dizer Has she studied? Has she worked? Has she bought a car? Então, independente do verbo auxiliar que a gente for utilizar, have ou has, ele vai vir logo no começo da pergunta. Vai ser sempre assim, Daniel? Não, não vai ser sempre assim. A gente pode ter, por exemplo, casos, situações em que a gente utiliza uma question word e ela vem logo antes do verbo auxiliar have ou has. Quer ver um exemplo utilizando question word? What has he done? What have you done? Percebe que a estrutura foi inalterada, no sentido de que a gente não posicionou nada entre as palavras, ou seja, a gente tinha um verbo auxiliar, logo em seguida veio o pronome pessoal e o past participle. O que a gente fez aqui nesse caso foi posicionar a question word logo anteriormente à estrutura que a gente utiliza para fazer uma pergunta utilizando o present perfect. Ok, Daniel, tudo bem, já entendi como funciona a estrutura do Present Perfect, mas para que serve o Present Perfect afinal de contas? A gente pode utilizar o Present Perfect para se referir a ações que aconteceram recentemente, no passado, porém recentemente. Essa é uma das ideias de utilizar o Present Perfect. Então, no Present Perfect, ele contém meio que o sentido de saber se algo aconteceu recentemente. Ver se algo aconteceu ou afirmar ou negar que algo aconteceu recentemente. Então, quando alguém, por exemplo, diz I have broken a leg ou I have broken an arm, isso significa que a pessoa quebrou a perna ou o braço recentemente. Por que recentemente? Porque essa é uma das ideias do Present Perfect, embutir o sentido de que algo aconteceu há pouco tempo. Diferentemente do Simple Past, que geralmente a gente associa o ato a quando algo aconteceu. No caso do Present Perfect, a gente está focado na ação, a gente não está focado em quando ela ocorreu. Então, esse é um dos usos do tempo verbal Present Perfect, se referir a ações que aconteceram no passado, porém recentemente. Agora uma pergunta e em seguida uma resposta. What have you done? I have done nothing. I haven't done anything. Outro detalhe quando comparamos o Outro detalhe quando o cara... Outro detalhe quando comparamos o tempo verbal Present Perfect ao tempo verbal Simple Past é que a gente pode optar por utilizar o tempo verbal Present Perfect em vez do tempo verbal Simple Past em situações, por exemplo, quando a gente ainda pode alterar algo que não foi feito. Como assim? Digamos que você pergunta para o seu irmão, para o seu parente ou para qualquer outra pessoa que mora com você se ela já conversou com o vizinho do lado. Digamos que agora, por exemplo, são 11h50 da noite, ou seja, 10 para meia-noite. Você pergunta então para essa pessoa que mora com você: Have you talked to the neighbor? Isso significa que você ainda pode mudar a situação, porque o dia não passou. Agora digamos, por exemplo, que já seja meia-noite ou talvez um horário muito tarde e você não pode mais falar, porque não convém mais falar com a pessoa na madrugada. Você não vai fazer uma ligação, ligar 2 horas da manhã para o vizinho. Se isso não fosse mais reversível, ou seja, você não pudesse mais conversar com o vizinho porque está muito tarde ou porque ele viajou, ele não mora mais naquela casa, a pessoa que mora com você poderia te perguntar: Did you talk to the neighbor? Outro subtópico relacionado ao uso do Present Perfect é quanto ao uso daquelas palavrinhas que são consideradas mágicas, porque elas têm o poder de alterar o sentido da frase. Que palavrinhas são essas? Estamos falando, por exemplo, de already, ever, yet. Already, ever, yet. Estamos
Estamos falando das palavrinhas already, ever, yet e never. De maneira reduzida, a gente vê que yet e already possuem um sentido muito semelhante. É por isso que na maioria das explicações a gente vê as pessoas citando como already e yet com o sentido de ainda. Seria como uma palavra equivalente na nossa língua para already e yet. Porém, você pode se deparar com algumas situações que esse sentido de ainda ele prevaleça. Porém, se você substituir a palavra ainda por uma dessas duas, vai ver que não faz muito sentido. Bom, eu gosto de dizer que o sentido de yet e already é para se referir a algo que a gente está falando num curto espaço de tempo relacionado à nossa fala. Ou seja, a gente quer saber se uma ação foi finalizada. Vamos a um exemplo. Have you bought the tickets yet? No, I haven't bought the tickets yet. Have you bought the tickets yet? Yes, I have already bought the tickets. Perceba o seguinte, quando a gente utilizou o present perfect para construir uma pergunta, a palavra yet apareceu, diferentemente da palavra ready. Isso porque a gramática dita que a gente não utiliza already em perguntas, apenas em frases afirmativas. Por isso não estaria correto, por exemplo, dizer Have you bought the tickets already? Ou até mesmo No, I haven't bought the tickets already. Então essa é uma diferença entre yet e already. Porém, de maneira informal, é comum alguém fazer uma pergunta do tipo You bought the tickets already? Percebe que nesse caso a gente não respeitou a estrutura gramatical para o tempo verbal present perfect por uma questão de informalidade. Repetindo, You bought the tickets already? Tenha em mente que quando a gente utiliza a palavra ever, a gente está querendo embutir o sentido de em algum momento da sua vida, ou seja, desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe. Have you ever seen the rain? Yes, I have already seen the rain. No, I've never seen the rain. Isso te lembra alguma coisa?